Bom, boa tarde. Vamos continuar com a aula de modelagem do dia 27 de abril, né? Então vamos abordar uma matéria nova que são as equações de estado, tá? Equações de estado são representações matriciais no domínio do tempo, tá? É importante ressaltar que no tempo, tá? O que acontece que nas provas o pessoal, não sei por que, comienza a trabajar con Laplace, né? Converte todo para Laplace y comienza a trabajar con matriz de Laplace, sendo que equação de estado é no domínio do tempo, tá? Então lembrem isso, é no domínio do tempo, ok? Bom, a aplicação principal da equação de estado é a implementação computacional, né? Lembra que a disciplina de modelagem consiste em representar sistemas em modelos que sejam fáceis de transportar ou passar para software ou simulação, certo? Então, a representação em equação de estado facilita a simulação em computadores ou placas ou sistemas embarcados, né? Também facilita a execução de controle em tempo real, né? Bom, entre aspas, tempo real, né? Se for usado um DSP, né? Também é usado, bom, em optimização, né? E sistema de controle, né? Quando eu quero optimizar sistemas, né? Optimizar parâmetros, eu trabalho com equações de estado, tá bom? E algo importante, né? É uma representação de um sistema de equações diferenciais de primeira ordem, né? De primeira ordem. Que isso quer dizer que se tem um sistema de segunda ordem, terceira ordem, quinta ordem ou maior, eh, aquele sistema é desmembrado em vários sistemas de primeira ordem, né? E isso forma um sistema matricial, ok? Certo? Certo. Então, a forma geral de uma equação de estado é a seguinte. Temos um sistema matricial de equações diferenciais de primeira ordem, onde temos variáveis derivadas igual a uma matriz A vezes o vector de variáveis, né? Mais um vector, ou pode ser matriz também, V, vezes um vector ou matriz de entrada, ok? Ou seja, o x vão ser entradas, né? Desculpa, x são variáveis, né? Variáveis de estado. Variáveis de estado, né? O U são as fontes, tá? Entradas ou fontes, ok? Então, se tenho várias entradas e várias fontes, posso formar vectores ou matrizes, tá? Dependendo da configuração, né? Resulta em vector ou matriz. E o vector y representa nas saídas, né? Saída do sistema, né? As saídas são definidas no mesmo problema, né? Na aplicação, no projeto, né? Por exemplo, no motor, se quero controlar torque, então a saída deveria ser torque, né? Y deveria ser torque. Se quero fazer um controle de velocidade e rotação no rotor do motor, a saída deveria ser velocidade angular, né? Do rotor, ok? Eu posso ter várias saídas, né? Numa máquina posso querer controlar, por exemplo, força em um mecanismo e torque em outro mecanismo. Então aí tem duas saídas, né? Ok? Então esse vector de saída é definida em função da necessidade do problema, tá? Bom, esse é um sistema de equações diferenciais de primeira ordem, tá? Sistema de equações diferenciais de primeira ordem, né? Ok? A gente não vai focar em resolver esse sistema de equações diferenciais, porque o computador pode fazer, ok? Além de ser trabalhoso, fuge um pouco do escopo da disciplina, né? Porque precisa matemática um pouco superior, tá?
Mas a ideia é montar um sistema de equações e aí coloca no computador e o computador resolve, ok? Ou o controlador resolve, ou o sistema marcado resolve essas equações, por exemplo, para executar um controlador em tempo real, ou para optimizar algum processo, optimizar algum controlador, optimizar um filtro, optimizar um processo mesmo, tá? Lembre que podemos proyectar controladores, filtros, ¿no? O sistema de protección, ¿no? Aquellos sistemas de protección que saben que son acionados a partir de cierto padrón de transitorios, ¿no? Ok. Bom, e a saída forma um sistema de equações, mas são algébricas, tá? Não são equações diferenciais, são todas algébricas, tá? Então, a saída eu defino como vetor y igual uma matriz C vezes o vetor de entrada mais uma matriz ou vetor D vezes a entrada. Ok? Desculpa, aqui é variável de estado, né? Ok? Então, essa forma matricial geral das equações diferenciais. Tem equações de estado, tem um sistema de equações diferenciais de primeira ordem, um sistema, e tem outro sistema de equações, mas essas equações não são equações diferenciais, são equações algébricas. Então, o computador, na verdade, vai resolver dois sistemas de equações, né? Vai resolver um sistema de equação diferencial e vai resolver outro sistema de equações algébricas, tá bom? Bom, então essas equações aqui vamos chamar equações de entrada, tá? Essa equação aqui a gente vai chamar equações de entrada, né? Entrada, né? E essa aqui a gente vai chamar equações de saída, né? Certo? Temos equações de entrada e equações de saída, tá bom? Agora, como escolher o vetor x? O vetor x é o vetor de variável de estado. Como vamos saber quais são as variáveis de estado? Bom, vocês aprenderam na aula anterior que os sistemas posso convertir em analogia elétrica, certo? Um sistema mecânico, um sistema hidráulico, um sistema térmico, posso converti-lo ou fazer uma analogia circuito elétrico, né? Então, se eu tiver alguma analogia com capacitores, por exemplo, né? E indutores, né? Etc, etc, né? E as variáveis de estado que eu vou escolher são as seguintes. Eu escolho a tensão dos capacitores, tá? Como variável de estado e a corrente nos indutores. Ok? Esse é mais ou menos o procedimento, tá? Na maioria das vezes, na maioria dos casos, dá certo, tá? Tem casos que não dá certo e temos que escolher outras variáveis, tá? Mas 90% dos casos dá certo escolhendo as variáveis tensão de capacitor equivalente e corrente de indutor equivalente, certo? Sendo analogia de outros sistemas, né? Por exemplo, se eu tiver aqui um circuito aqui com uma fonte corrente, né? Vou chamar isso aqui uma corrente I, né? Aqui temos um capacitor aqui, né? Aqui temos um indutor, um resistor, outro capacitor e um resistor, né? Aí, né? Então temos elemento equivalente, né? Esse é um elemento indutor equivalente que pode ser representar o armazenador de energia de um sistema hidráulico, mecânico ou térmico, né? Esse que seria o elemento equivalente a resistor, elemento equivalente a resistor. Esse seria equivalente de massa e equivalente de massa se for mecânico, né?
Si for hidráulico, sería equivalente de capacitancia hidráulica. Y si fosse un sistema térmico, sería equivalente de capacitancia térmica, né? Certo? Então, que variável a gente escolhe para a equação de estado? Normalmente, as tensões de capacitor. Ou seja, seria tensão de capacitor 1, tensão de capacitor 2, né? E a corrente do indutor. Ok? Então, vetor X seria a tensão de capacitor 1, corrente indutor e tensão de capacitor 2, ok? E assim como escolho as variáveis de estado, tá? Então, variável de estado eu escolho da seguinte forma, né? Escolho a variável equivalente a tensão de capacitor, né? Equivalente a tensão de capacitor, né? Por exemplo, se fosse um sistema mecânico, o equivalente a tensão de capacitor seria a velocidade da massa, certo? Né? Certo? Ok. E depois escolho o equivalente, também escolho o equivalente de corrente indutor, certo? Equivalente né? Então, por exemplo, o sistema mecânico, né? Se tiver uma mola equivale a um indutor, né? Então, escolho a força naquela mola, que seria equivalente à corrente num indutor, tá? Ok? Então, na maioria dos casos, dá certo, tá? Dá certo essa escolha. Se não, aí tem que escolher, dependendo do sistema, e escolher na variável, tá? Mas aí vocês vão saber fazendo vários exercícios e pegar na manha, tá bom? Então vamos trabalhar com exemplos para entender de que se trata, tá? Para montar as matrizes. Bom, vamos trabalhar com um exemplo primeiro elétrico, tá? Sistema elétrico. Então, olhem aqui. Eu poderia resolver esse sistema por malha, certo? Ok. Mas eu prefiro trabalhar com nós, tá? No sentido que facilita a análise, por exemplo, para outras formas de representação do sistema, né? Então aí já se acostumando com essa forma que vou ensinar, né? Aí facilita a próximo conteúdo da disciplina, tá? Facilita a análise do sistema, tá bom? Olha aqui. Aqui tem a corrente de resistor, né? Vamos chamar isso aqui IR, né? Aqui tem a corrente de capacitor, né? Corrente de capacitor. E aqui tem a corrente de indutor, certo? IL, né? Então, gente, vamos escolher as variáveis de estado, né? Variáveis de estado. Quais seriam as variáveis de estado aqui? Variável de estado seria vector x, certo? Bom, nesse circuito, a variável de estado que tem que escolher é recomendável trabalhar com a tensão de capacitor, né? Tensão de capacitor que seria o V0, né? Certo? Então escolho V0 por ser tensão de capacitor, né? E escolho IL por ser corrente de indutor, certo? Então a variável de estado vai ser X igual
B0, E y L, ¿tá? Essas daí, ok? Certo? Então, esse vai ser meu vector x, né? Então, a ideia é montar um sistema de equações onde eu tenho vector, só que com as variáveis derivadas. Ou seja, nesse caso vai ser dv0 dt, né? E dil dt, certo? E aí multiplicar por uma matriz A, né? Mais uma matriz V, ou vector, né? Vezes a fonte. Qual é a fonte? A fonte seria o vector U, certo? U seria vector de fontes ou entradas. Que entrada a gente tem? A gente tem a tensão aqui, né? Certo? Se a gente tivesse mais fonte, a gente adiciona a fonte aqui, certo? Então aqui seria vezes B, certo? Né? Então aqui estaria formando a equação x derivado vezes A mais B vezes U, certo? Aí isso aqui seria U, certo? Isso aqui é x derivado, né? E igual a... E faltou aqui multiplicar pelo vector x, né? O vector x seria B0 e L, certo? Então seria AX mais B1, né? Ok? Com essa é uma ideia geral do que a gente vai chegar, tá? Vamos fazer com calma. Tá? Vamos fazer com calma. Tá? Então, gente, temos que formar a equação, sistema de equações x igual a vezes x mais b vezes u, certo? Onde esse x é o x derivado, certo? Esse x aqui vai ser derivado, né? Então, tenho que chegar a uma expressão dessa aqui, né? Vamos lá, eu prefiro trabalhar por nó, né? Então, olha aqui. Vou ter aqui um nó B0, né? Não, B0. O que temos naquele nó daí? Naquele nó temos corrente IR entrando, IC saindo e IL saindo, certo? Ou seja, aqui vamos ter que IR entrando vai ser IC saindo mais IL saindo, certo? Agora desenvolvo. IR vai ser a tensão da fonte menos a tensão no capacitor, né? Vezes 1 sobre R1, certo? Isso vai ser igual a IC. IC vai ser C vezes a derivada da tensão do capacitor, TT, né? Mais IL. IL não posso desenvolver porque tem dois elementos em série, tá? E além disso, IL é variável de estado, tá? Ou seja, a variável de estado não preciso desenvolver, ok? Então, variável de estado não tem que desenvolver e não precisa desenvolver, tá? Então, a gente deixa IL como está aí, tá? A derivada sí preciso desenvolver, tá? Mas a variável de estado en sí no preciso desenvolver, tá? Por exemplo, si estuviese apenas L aqui, né? Si aquele resistor aqui não estivesse aí, né? Eu não teria que desenvolver o IL como 1 sobre L integral da tensão, certo? Eu deixaria aqui como a variável, tá? Variável de estado, certo? Ok. Para desenvolver U e L posso trabalhar com a malha B0 terra, certo? Entre esse ponto aqui e terra, né? Trabalhar com essa malha aqui, né? Então aqui vamos ter a tensão de R1 e aqui vamos ter a tensão BL, certo?
Então temos que a tensão do capacitor vai ser igual à tensão do resistor mais a tensão do indutor, né? Ou seja, que a tensão é zero igual... Olha aí, esse aqui não desenvolvo porque é variável de estado, está na matriz, né? Não desenvolvo, né? O BR vai ser R1 vezes IL, certo? E a tensão BL vai ser L vezes DIL dt, certo? Aquele IL não desenvolvo, certo? Ou seja, aqui vamos ter que a derivada de IL dt vai ser P0L mais R1L y L, ¿cierto? Aquí es negativo, ¿cierto? Aquí es negativo, ¿no? Tá bom? E aqui essa outra equação é dv0dt vai ser aqui vai ser a tensão B vezes 1R1C, né? Menos B0 1R1C, né? Menos 1 sobre C vezes IL, certo? Então temos duas equações diferenciais, né? Duas equações diferenciais. Uma equação diferencial para a variável da tensão de capacitor e uma equação diferencial para a corrente de indutor, né? A ideia é chegar a uma equação diferencial para cada armazenador, né? Ou seja, que a variável de estado escolhe em função dos armazenadores, né? Certo? Por exemplo, se tiver 3 armazenadores, normalmente eu escolheria 3 variáveis de estado, uma por armazenador, né? Então chegaria a 3 equações diferenciais, uma por armazenador, ok? Bom, vamos organizar essas duas equações, tá? Vamos pegar essa equação primeiro, vamos chamar essa equação... Essa equação aqui eu vou chamar de 1, né? Essa equação vamos chamar 2, né? 2. Bom, a equação 1. Vamos tentar deixar em função do vetor x e do vetor u, tá? Olha aqui, o vetor x tem b0 e tem il, certo? Então, olha aqui, a equação diferencial 1 tem a derivada da tensão do capacitor, né? dv0 dt, né? Igual. E aqui ordeno as variáveis da seguinte forma. Eu olho o vetor x, que é o vetor de estado, né? Tem a variável b0 e tem a variável il, né? E tem o vetor u, que vai ser a variável da fonte, né? Que vai ser a tensão da fonte B, né? Agora vou montando aqui os termos que estejam acompanhados de B0, IL e B, né? Então vamos lá. Essa equação tem multiplicado a B0 menos um R1C, certo? Então aqui seria menos 1 sobre R1C, né? Aí. A corrente IL está multiplicada por menos un C, né? Então, mais menos un C, né? Vezes IL, mais...
E a tensão da fonte está multiplicada por R1C, né? Certo? Agora vamos montar a equação 2. A equação 2, né? Equação 2. Vou tentar montar do mesmo jeito, né? Da mesma forma. DL dt igual. Vamos olhar a equação, o vector de estado, né? Vector de variável de estado. A primeira variável vai ser a tensão do capacitor, né? A segunda variável vai ser a corrente do indutor, né? A terceira variável vai ser a entrada da fonte, né? E L, né? E L, né? Ok? Agora vamos tentar montar a equação, né? Então, o B0 está multiplicado por 1 sobre L, certo? 1 sobre L, né? Estamos trabalhando con la ecuación 2, ¿no? Variable y L está multiplicada por menos 1 RL, ¿cierto? Más menos 1 RL. Tá? E o termo da fonte B não tem, então preencha com 0. Tá? Então é importante preencher o espaço. Se não tiver variável, a gente preenche com 0. Tá? Ok. Então, agora a gente tem que montar um sistema de equação diferencial com x derivado igual a alguma coisa vezes x mais b vezes u, certo? Certo? Então temos o quê? Temos x derivado. X é o vetor tensão capacitor, corrente indutor. Então x derivado vai ser... X derivado vai ser o quê? Vai ser... X derivado vai ser o vector derivado tensão do capacitor, né? E a derivada da corrente indutor, certo? Dt, né? Igual. Isso tem que ser igual a uma matriz A vezes X, né? Ou seja, uma matriz A vezes a variável X, que X é a variável de estado, né? A variável de estado, o X, isso aqui seria A, né? Isso aqui seria X, né? Isso aqui seria o X, né? O X vai ser tensão de capacitor e corrente indutor, né? Tensão de capacitor, corrente de indutor, né? Mais alguma matriz ou vector vezes a fonte. Vezes a fonte, né? Mais B1, né? Isso aqui seria B. Isso aqui seria 1, né? Certo? Então, a U seria a fonte de tensão B, né? Ok. Ok. Vou tentar organizar um pouco melhor aqui, né? Tá. Isso aqui é x derivado, certo? Isso aqui vai ser a matriz A, né? Vezes x, né? Mais b vezes 1, né? Temos que montar essa equação daqui, certo? X derivado é igual a x mais b1, tá? Então, pessoal, a derivada da tensão de capacitor dt está montada na equação 1, certo? Então, eu tenho que reproduzir a equação 1 naquela primeira fila.
certo? Então, a derivada da tensão do capacitor vai ser menos 1 dividido por R1 vezes C vezes V0, ou seja, na primeira posição, certo? Então, seria aqui menos 1 R1 vezes C. Primeira posição, certo? Na segunda posição tem menos 1 sobre C, né? Então, aqui vai ter menos 1 sobre C, né? Na terceira posição vamos ter 1 sobre R1C, né? 1 sobre R1C, né? Essa seria a primeira equação, certo? Então, a derivada da tensão do capacitor vai ser 1 vezes dividido por R1C negativo vezes V0, né? Mais menos 1 sobre C vezes IL, certo? Mais 1 sobre R1C vezes a tensão, né? Aí confere com a equação, tá? A segunda equação, vou montar a segunda linha, vou montar a segunda equação, certo? Com a segunda linha vou montar a segunda equação, né? Então, olha aqui, a primeira posição seria 1 sobre L, né? 1 sobre L, né? Segunda posição seria 1 sobre RL, né? R vezes L, né? E a terceira posição seria 0, né? Agora conferimos. A derivada da corrente indutor de T vai ser igual a que 1 vezes sobre L vezes a tensão do capacitor, né? Mais 1 sobre RL vezes a corrente indutor mais 0 vezes a fonte. Se compararmos aqui, a equação confere, tá? Então, essa seria a equação de entrada, tá? Equação de estado de entrada. Então, isso aqui seria a matriz A, isso aqui seria a matriz B. Nesse caso, um vetor, ok? Então, isso aqui seria a equação de entrada, né? Equação de entrada, ok? Equações de entrada. Tá bom? Seriam as equações de entrada, tá? Agora, as equações de saída são definidas pela necessidade, né? Depende de cada problema, tá? Depende de cada problema. Ok. Vamos supor que eu quero saber a corrente no capacitor e a tensão do indutor. Imaginem que quero fazer outro circuito, um sistema, um controlador, um filtro, que quero utilizar a variável tensão, a variável corrente capacitor e a variável tensão de indutor, tá? Ok? Então, eu quero a saída, vou querer a corrente no capacitor e a tensão no indutor, ok? Essas vão ser as saídas, né? Vamos supor que vamos precisar da tensão e da corrente, né? Em algum momento. Então, como a gente monta o sistema de equações de saída, né? Bom, o sistema de equações de saída tem que ter a forma y igual a uma matriz C, né? Vezes x mais uma matriz ou vetor D vezes U, certo? Onde x vai ser esse vetor de variável de estado e U vai ser o vetor de entradas ou fonte, que nesse caso seria a fonte de tensão, tá? Então tem que chegar àquele sistema de equações, né? Bom, vamos ver que cada variável, tá? A ideia aqui é montar essas variáveis em função do vetor x e do vetor U, tá? Ou seja, U e C. Eu quero saber IC, né? Quero saber IC, né? Para a saída y
y1 igual a corrente capacitor, né? Essa equação daqui tenho que deixá-la na forma que tenham apenas as variáveis tensão de capacitor, corrente indutor e tensão. Tá? Não posso ter outro tipo de variável, tem que ter essas três variáveis. Tá? Então, para montar aqui a corrente capacitor vai ser IR menos IL, certo? IR menos IL. Tá? O IL faz parte do vetor X, tá? IR não. Mas o IR vai ser a tensão da fonte menos a tensão do capacitor, né? Vezes 1 sobre R1, certo? Opa, isso aqui é... Vamos chamar isso aqui R2, né? R2, certo? R2. Aqui R2, né? Voltando aqui, certo? Daí menos IL, né? Então, observem aqui. Essa variável está no vetor U. Essa variável está no vetor X. Essa variável está no vetor X também. Então, todas as variáveis envolvidas estão no vetor ou X ou U, tá? Então, aí fechou a equação para IC, tá? Agora a equação para Y2, né? O vetor Y, saída é IC e BL, tensão do indutor. Então, a segunda variável seria Y2, BL, né? Então, Y2 seria a tensão do indutor, né? Tensão do indutor. Aqui a tensão do indutor posso desenvolvê-la como a tensão do capacitor, né? Tensão do capacitor menos a tensão do resistor, né? Tensão do resistor, né? Tá. Aqui chamei BR1, né? Ah, bom. Teria que ser BR2. Tá. Vamos chamar isso aqui BR2, tá? Aí põe corrigir no caderno, tá? BR2, tá? BR2, aqui seria BR2, né? Tá. Esse B0 está no vetor de estado X. Então, não desenvolvo. Fica aí, né? E esse daqui, essa tensão vai ser a corrente IL vezes R2, né? Então, olha aqui. Aqui vai ser a tensão de indutor, né? Essa variável está no vetor X, ok? Essa variável está no vetor X também, ok? Certo? Então, fechou. Ok? Então, fechou. Então, vou copiar essas duas equações, né? Essa equação daqui. Vou chamar a equação 3. E essa equação daqui eu vou chamar a equação 4, né? Equação 4, né? Então, vou formar esse sistema matricial, né? Bom, com a equação 3, vou pegar a variável y1 igual IC igual. Agora escrevo as variáveis dos vetores, tá? Começo com a variável do vetor X. Tem tensão do capacitor e corrente de indutor, né? Então, tensão de capacitor e corrente de indutor, certo? E depois continuo com o vetor U, né? O vetor de entrada, que seria a tensão da fonte, né? Tensão da fonte. Agora,
o IC vai ser a tensão B vezes 1 sobre R1, né? Então, essa tensão B da fonte vai estar multiplicada por 1 sobre R1, certo? Mais o IL está multiplicado por menos 1, certo? Menos 1, certo? Sería más menos 1, certo? Mais menos 1 vezes IL, né? E a tensão do capacitor está multiplicada por menos 1 R1, certo? Menos 1 R1. Sim. Ok? Então agora posso montar a matriz, né? Falta a equação 4, né? Da equação 4, eu tenho que Y2 vai ser a tensão do indutor, né? E aqui vou montando as variáveis do vetor x, que seria a tensão do capacitor, a corrente do indutor e a fonte, que seria a fonte de tensão, né? Vamos lá. Nessa equação daqui, B0 está multiplicado por 1, certo? Está multiplicado por 1. Tá? O IL está multiplicado por menos R2, né? Mais menos R2, certo? Menos R2, né? E a tensão da fonte não tem, certo? Não tem, então aqui eu preencho com 0, tá? Preencho com 0, ok? Então vou trabalhar com essas duas equações aqui, né? Então vou copiar aqui, vamos colar aqui, né? Então, vamos montar a equação, então, o sistema, né? Temos que montar y igual a uma matriz vezes x mais uma matriz vezes 1, né? Então, o vetor y vai ser a corrente do capacitor, tensão do indutor, né? Vai ser igual, esse aqui é y, né? Alguma coisa vezes x, certo? Aquela coisa, essa matriz B, né? O x está formado pela tensão de capacitor e corrente de indutor, né? 0 é IL, né? Mais alguma coisa vezes o vetor. Opa! Tem um erro feio aí, né? Alguém já viu o erro? Bom, esse aqui, na verdade, é matriz C, né? Aqui seria matriz C, né? PCC, né? Mais uma matriz o vetor B vezes U, né? U seria a tensão da fonte, né? Tensão da fonte. Vamos lá. Vou trabalhar com a primeira linha. A primeira linha corresponde à primeira equação, certo? IC, né? Na posição da tensão de capacitor, vamos ter menos 1 R1, certo? Menos 1 R1, né? Era R1, R1, certo? Depois, segunda posição, o IL está multiplicado por menos 1, certo? Menos 1, né? E na posição da fonte temos 1 sobre R1, certo? Então, na posição da fonte temos 1 sobre R1, né? Agora, conferimos. IC vai ser 1 sobre R1 vezes B0, né? Menos IL mais
un R1 veces a fonte B. Menos IL, confere, né? Ok? Vamos para a segunda equação, a tensão do indutor. Aqui a tensão do capacitor está multiplicada por 1, certo? Está multiplicada por 1. A corrente IL está multiplicada por menos R2, né? E a fonte não tem fonte, né? Frente com 0. Vamos conferir. A tensão do indutor vai ser 1 vezes B0 menos R2 IL mais 0B. B0 mais R2 IL negativo. Conferir, né? Conferir, ok? Então isso aqui seria a equação de saída, né? Equação de saída, ok? Esse seria um sistema de equações de saída, né? Que são equações algébricas, né? Algébricas, né? Então aqui seriam equações de saída, né? Certo? Bom, daí temos a equação de entrada e a equação de saída, né? Então aqui essa matriz seria a matriz C, né? Essa aqui seria a matriz vector D, né? A veces vira vector, tá? A veces vira vector. Ok? Então vamos criar o vector aqui do lado, né? No matriz de vectores. A matriz A. Matriz A vai ser então menos 1 R1C, menos 1C, 1 sobre L e 1 sobre R2L, né? O vector B vai ser um R1C vezes e aqui 0, né? A matriz C vai ser menos 1 R1, menos 1, 1 e menos R2. E o vector D, que a veces também é matriz, né? Um R1 e 0, tá? Então qual é a ideia? A gente coloca a matriz A, B, C e D no computador e o computador resolve. Legal, né? Então vocês extraem as matrizes A, B, C e D, colocam essas matrizes no computador e o computador resolve o sistema, simula o sistema, otimiza o sistema, né? Bom, tem um monte de aplicação, tá? Tem um monte de aplicação. Vamos fazer isso no MATLAB, tá? Vamos aprender a fazer isso no MATLAB. Vamos supor que voltamos para o valor numérico, né? Vamos supor que... Estou inventando, tá? Estou inventando qualquer valor. Vamos supor que A seja, não sei, menos 6, menos 1, 2, 3, né? O B, vamos imaginar que vai ser 10 e 0, né? Vamos supor que C vai ser não sei, vamos meter qualquer valor, tá? 2.5, aqui menos 1, 1 e R2, vamos supor que seja 30, né? Estou aumentando, tá? E D, vamos imaginar que seja 40 e 0, tá? Ok? Então essas quatro matrizes vão estar no MATLAB e vamos resolver o sistema, tá? Ok? Bom, isso aqui podem fazer no Octave ou no MATLAB, tá? Vamos criar as matrizes. Então a matriz A vai ser matriz A menos 6, menos 1, 2 e 3, né? Vai ser menos 6, menos 1. Crio nova fila, né?
2 e 3, né? 2 e 3. Certo? Aí criei a matriz A, certo? Agora a matriz V. Matriz V vai ser um vector, né? Um vector de duas filas. Então vai ser 10, crio 10 e aí crio uma nova fila com ponto e vírgula, segunda fila 0, né? Aí 10 e 0, né? Um B é 10 e 0, né? A outra vai ser 2.5 menos 1, 1 e 30, né? Então, a matriz Z vai ser 2.5 menos 1, 2.5 menos 1, ponto vírgula para criar nova fila, né? 1 e 30, né? 1 e 30, certo? Aí. Então tem A, B, C, falta D, né? Um D vai ser é 40 e 0, né? 40 e 0. Então aqui vai ser 40, ponto vírgula para criar nova fila e 0, ok? Daí eu crio uma função g igual ss de A, B, C e D, né? Prontinho. Então, por exemplo, se eu quero ver a resposta de grau, eu faço step de G, né? Opa, step G. Ah, de G. Opa, bom, deu um sistema instável, né? Bom. Step G, né? Certo. Essa seria a saída 1, essa seria a saída 2, né? Esse seria y1, esse seria y2, tá bom? Ok? Então, y1 é a tensão corrente do capacitor, y2 é a tensão do inductor, tá? Deu instável porque eu inventei valores, tá? Se eu botar um valor certinho aí, deveria ser estável, tá? Daí, bom, o que mais posso fazer? Posso fazer o diagrama de Vogt, né? De G, por exemplo, né? Diagrama de Vogt, né? Então eu tenho o diagrama de Vogt para... Olha aqui, isso aqui para a saída 1 e isso aqui para a saída 2, né? A saída 1 a gente definiu como a corrente de capacitor, né? E a saída 2 a gente definiu como a tensão do indutor, tá? Então posso fazer várias coisas aqui com o espaço de estado, né? Mas bom, a gente utiliza a equação de estado principalmente para implementar controle em simulação em tempo real ou optimizar sistemas, tá bom? Bom, vamos para outro exemplo. Bom, vamos fazer esse exemplo aqui com dois tanques, né? Dois tanques, o segundo tanque tem uma referência à altura H, né? E aí tem duas fontes, um JA e um JV, certo? Então, o circuito elétrico equivalente seria, bom, capacitância 1, né? Capacitância hidráulica 1 equivale a um capacitor, né? C1. O JA equivale a uma fonte corrente, né? Apontando para cima, né? JA. Daí temos 1 H1, certo? H1. Daí vamos ter um resistor R1, vamos ter um inductor L
E essa diferença de altura vai ser uma fonte de tensão, certo? Com valor H, com negativo aqui e positivo aqui, certo? E aqui vamos ter a altura H2, que é um nó de tensão, certo? Nó de tensão, aí tem a capacitância hidráulica C2. Né? E daí tem um resistor onde o fluido cai ao vazio. Né? Então aqui vamos ter um resistor à terra, né? R2. Ok? Então aqui as correntes seriam o vazão, né? Seria aqui J1, aqui seria J2, né? Aqui vamos chamar JC1, esse aqui vai ser JC2, né? Terra. E faltou a fonte JV, certo? JV. JV, ok? Ok. Então, pessoal, qual seria o vector de vector de estado, variável de estado? Vector de variável de estado. Bom, vamos escolher a tensão dos capacitores e as correntes dos indutores, né? Nesse caso seria H1, certo? Que seria a tensão do indutor equivalente, né? A tensão equivalente do indutor, né? A analogia da altura, né? Equivale a uma tensão naquele capacitor. Então aqui seria H1, certo? Depois temos a corrente, o equivalente a uma corrente no indutor, certo? Que a gente chamaria um bastão, né? J1, né? Naquele indutor. Depois teríamos a corrente, né? Que circula naquele capacitor 2, que seria a bastão JC2, né? Desculpa, el capacitor, disculpe. Então a variável de estado seria a tensão equivalente no capacitor, então seria H2 e não JC2, né? H2, tá? Então seria o vector X, ok? Então o vector X seria H1, J1 e H2, tá? Agora o vector U seria o vector de entradas ou fontes, certo? Que fontes a gente tem? Temos a fonte JA e fonte JB, certo? Então temos fonte JA e fonte JB, certo? Então temos definido o vector de variável de estado e temos definido o vector de entrada, tá? Bom, vamos montar equações diferenciais primeiro, né? Vamos a trabalhar con los no, ¿no? Vamos a trabalhar com os nó. Então, o nó H1, temos JA entrando, certo? JA entrando e saindo temos JC1, né? Mais J1, certo? J1. Ou seja, JA é fonte, né? JC1 vai ser C1 derivada à altura 1 de t, né? Mais J1, né? Mas J1 é variável de estado, né? Esse aqui pertence ao vector x, então não desenvolvo. Deixo aí J1. Deixo sem desenvolver porque aquela variável está aqui no vector de estado, tá bom? Ok. Tá aí a primeira equação diferencial. A primeira equação diferencial vai ficar em GH1 dt igual. Daquela equação vamos montar a equação diferencial, né? Olhem aqui. Aqui para preencher a equação diferencial, para passar diretamente para a matriz, né? Eu pego as variáveis do vector de estado x e as variáveis do vector de entrada JA e JB, tá? Então vou escrever as variáveis em sequência. Aqui tem H1, tem J1, tem H2, tem JA e tem JB, certo?
Então agora vamos preencher. Aquela equação daqui, temos o que? O H1 não tem H1, certo? Então a gente preenche com 0, né? O J1 estaria acompanhado, seria menos J1 dividido por C1, certo? Então seria menos um C1, né? Mais, né? Que seria negativo, certo? Negativo. O H2, esse aqui não tem variável H2, então 0, né? O JA, né? O JA seria JA dividido por C1, né? 1 dividido por JA, 1 dividido por C1, desculpa, né? E o JB não tem JB, ok? Certo? Então, repetindo, né? Para quem não entendeu, é o seguinte. Para quem não entendeu o que eu fiz aqui. Aqui montei a equação. Eu isolei a derivada, né? dH1 dt, né? Igual JA dividido por C1 menos J1 dividido por C1, né? Certo? Então agora preenchi a equação diferencial em função das variáveis de estado x e em função do vetor de entrada JA e JB, certo? Então coloquei as variáveis por separado, H1, J1, H2 e daí a fonte JA e JB, né? Então olha aqui, o H1, né? Aqui não tem H1 como variável, certo? O J1 tem como variável menos 1 sobre S1, né? Menos 1 dividido por C1, né? H2, aqui não tem H2, então preencho com 0, né? O JA está multiplicado por 1 sobre C1, né? Então, 1 dividido por C1, né? JB não tem JB, né? Certo? Então, aí montamos a primeira equação diferencial, tá? A segunda equação diferencial, vamos pegar a malha H1 e H2, tá? Malha H1, H2. Temos que H1 menos H2 vai ser pressão em R1, certo? Pressão em R1 mais a pressão no indutor, né? Pressão no indutor mais o H, certo? Mais o H, sim. Aqui seria menos, né? Desculpa. Menos H. Tá, menos H. Então, vamos ter o quê? Vamos ter H1 menos H2 igual HR1 vai ser J1 vezes R1, né? Mais HL, que vai ser L vezes DJ1 dt, né? Menos H, né? Ou seja, que DJ1 dt vai ser H1 sobre L menos H2 sobre L mais H sobre L, né? Menos R1 sobre L vezes J1, certo? Isso aí, né? Isso aí, né? Agora vou representar a equação diferencial em função das variáveis, tá? En vetor x temos variável H1, J1 e H2, né? H1
J1 e H2, né? E as variáveis de saída, a variável de fonte, né? Desculpa, a variável de fonte seria JA e JB, né? JA e JB, certo? Então, o H1 vai estar multiplicado por 1 sobre L, certo? 1 sobre L, né? O H2 está multiplicado por menos 1 sobre HL, né? Mais menos 1 sobre L, né? E faltou uma variável, certo? Faltou uma variável de entrada, tá? Falta uma fonte. Conseguem ver qual é o erro aqui? Olhem aqui. Temos outra fonte que é H, certo? H a gente pode considerar uma fonte externa, né? Então aqui a gente adiciona mais uma variável H, né? Mais uma variável H, né? H, tá? Bom, aqui não tem H, certo? 0 vezes H, tá? E aqui teria que adicionar o H, certo? Bom, tem H1 está multiplicado por 1 sobre L, né? O J1 está multiplicado por menos R1L, ¿cierto? Más menos R1L, ¿no? Más menos R1L, ¿no? Veces J1. O H2 está multiplicado por menos un L, né? O JA não tem JA, certo? Não tem JA. JV não tem JV aqui, né? Aqui não tem JV, certo? E H vai ser 1 sobre L, né? 1 sobre L, tá? E a terceira equação diferencial a gente vai obter no H2, né? No H2 entra J1 e sai JC2. Opa! Entra J1, entra JV também, certo? Entra J1, entra JV e sai JC2 e sai J2, certo? Então, J1 é variável, não desenvolvo, certo? JB é fonte, não desenvolvo. JC2 vai ser C2 vezes derivada H2 de T, né? E J2 vai ser H2 vezes 1R2, né? Bom, daí temos que dH2 de T, dH2 de T, dH2 de T vai ser J1 dividido por C2, né? Mais JB dividido por C2 menos 1 R2C2 vezes H2, certo? Então, dH2dt vai ser, vamos montar a equação em função das variáveis, certo? As variáveis de estado são H1, J1 e H2, certo? Então, H1, J1 e H2. E as saídas, desculpa, o vector de entrada vai ser JA, JB e H, certo? JA, JB e H, certo? Agora a gente preenche. O H1, naquela equação daqui, né?
H1 no tenemos H1, ¿cierto? Entonces a gente multiplica por 0 aquí, ¿cierto? J1 sería 1 sobre C2, ¿no? 1 sobre C2. H2 vai ser mais menos 1 R2C2, né? O JA não tem JA, certo? JV vai ser 1 sobre C2, né? E H não tem H, certo? Então seria a terceira equação diferencial, tá? Terceira equação diferencial. Então essa equação vamos chamar equação 1. Essa aqui vamos chamar equação 2. Opa! Essa aqui é a equação 2. Essa aqui vamos chamar equação 3. Tá? Então vamos botar equações de estado. Então, né? Então, equação 1 seria essa aqui, né? Equação 1 é essa daí, certo? Opa, não dá para ver. Equação essa daí. Equação 2, essa daqui, né? Equação 2, essa daqui, né? E equação 3, essa daqui, né? Equação 3, essa daí. Temos as três equações, tá? Então vamos ter a equação de entrada, né? Equação de entrada. A equação de entrada vão ser... Equação de entrada vão ser... vai ter a forma x derivado igual a x mais b1, né? Onde essa variável x está derivada, certo? Ou seja, o vector x derivado vai ser de h1 de t, certo? De j1 de t, certo? E de h2 de t, certo? De h2 de t, né? Isso vai ser igual a uma matriz A vezes o vector x, né? Vector x vai ser h1, j1 e h2, né? Mais uma matriz vezes U, certo? Onde U vai ser JA, JB e H, certo? Então, essa aqui vai ser matriz A, essa aqui vai ser matriz B, né? Isso aqui vai ser X, isso aqui vai ser U, né? Isso aqui vai ser X derivado, certo? Então, vamos lá. Na primeira equação, vai complementar a primeira linha, certo? Então, o primeiro termo multiplica H1, certo? H1 está multiplicado por 0, né? Por 0. Tem um erro aí, né? Não, não tem erro. Tá certo. Tá. Aqui é 0. Tá? Aqui é 0, né? Segundo termo, que seria J1, né? J1 está multiplicado por 1 sobre C1 negativo, né? Terceiro termo, H2 está multiplicado por 0, né? Daí, quarto termo que seria JA, certo? JA está multiplicado por 1 C1, né?
o JB está multiplicado por 0 e o H está multiplicado por 0, ok? Agora a segunda equação, né? Segunda equação. Tj1 dt. O primeiro termo H1 está multiplicado por 1 sobre L, né? Segundo termo que é J1 está multiplicado por R1L, né? Terceiro termo que é H2 está multiplicado por menos 1L, né? Daí o JA está multiplicado por 0, o JB está multiplicado por 0 e o H está multiplicado por 1 sobre L, tá? Terceira equação de H2dt completa a terceira fila, né? A terceira linha. Então, H1 está multiplicado por 0, J1 está multiplicado por 1 sobre C2, H2 está multiplicado por menos 1 C2R2, né? JA está multiplicado por 0, JB está multiplicado por 1 C2 e H está multiplicado por 0, né? Só para conferir, né? H1 de T vai ser 0 vezes H1 menos 1 C1 J1 mais 0 H2 mais 1 C1 JA mais 0 JB mais 0 H. Confere, né? Segunda equação de J1 dt, segunda equação de J1 dt. Vai ser 1L vezes H1 mais R1 dividido por L vezes J1 menos 1 sobre L vezes H2 mais 0 vezes JA mais 0 vezes JB mais 1 sobre L vezes H. Aí confere, certo? Vamos conferir a terceira equação de H2 dt. TH2 dt vai ser 0 vezes H1 mais 1 dividido por C2 J1 menos 1 dividido por C2 R2 vezes H2 mais 0 vezes JA mais 1 sobre C2 JB mais 0 H. Confere, as três equações conferem, tá? Então essa aqui é a equação de entrada, tá bom? Agora a equação de saída depende da necessidade, né? Depende da necessidade, tá? Por exemplo, eu poderia querer, por exemplo, saber poderia querer saber a ovação JC1 e o JC2, né? Poderia querer saber essas duas ovações, né? Vou apagar aqui, tá? Vou apagar aqui, tá? Para fazer a saída, tá? Tá, então. Imaginem que eu quero a saída y, né? Saída y igual JC1 e JC2, né? Tá? Quero essa saída aí. Eu quero saber a ovação em C1 e a ovação em C2. Por exemplo, para fazer algum tipo de controle, né? Tá, vamos envolver JC1 e JC2, né? JC1. Lembrem que temos que deixar em função das variáveis de estado H1, J1 e H2 e em função da fonte JA, JB e H, certo? Então J1 vai ser JA menos J1, certo? JA menos J1, certo? JA está no vector U e o J1 está no vector X, né? Então ficou em função dos vetores. Agora o JC2. JC2 vai ser um J1 mais JB menos J2, certo? J1 está no vector X, JB está no vector U, J2 não está em nenhum vector, então resolvemos J2, né? J1 mais JB mais H2 dividido por R2. H2 está no vector, certo? Está no vector, ok? Então resolvemos em função das variáveis. Y1 vai ser JC1 igual. Agora escrevo as variáveis
dos vectores, né? H1, J1, H2, JA, JB e H, né? Então temos H1, J1, H2, JA, JB, H, né? Então, JC1, né? H1 não tem H1, certo? Não tem H1, J1 tem menos 1 vezes J1, certo? H2 não tem, então 0, né? JA está multiplicado por 1, certo? JB não tem e H não tem, certo? Agora a segunda equação, y2, que vai ser JC2. JC2, bom, vamos preencher as variáveis, né? As variáveis, primeiro as variáveis do vetor de estado x, depois as variáveis de entrada u, né? Então, H1, J1, H2, JA, JB e H, né? Bom, se olhamos a equação aqui, né? Aqui não tem H1, certo? Então aqui multiplicamos por 0, né? J1 estaria multiplicado por 1, certo? H2 estaria multiplicado por 1 R2, né? JA não tem JA, certo? Multiplica por 0. JB não tem JB, multiplica por 0. H não tem H, multiplica por 0, né? Mais 0H, né? Então vamos montar as matrizes, né? Y vai ser então JC1 e JC2, né? Aí vai ser uma matriz, matriz C, né? Vezes o vetor X, né? O vetor X é H1, J1 e H2, né? H2, né? Mais uma matriz vezes JA, JB e H, né? Ok? Então vamos preencher a matriz. Vamos lá, a primeira equação é a primeira linha, né? Isso aqui vai ser D vezes 1, certo? Lembrem que tenho que formar o y igual cx mais d vezes 1, né? Então isso aqui seria matriz C e isso aqui seria matriz D, né? Vamos lá. Então, JC1 vai ser 0 vezes H1, certo? Mais 1 vezes J1 negativo, mais 0 vezes H2, mais 1 vezes JA, mais 0JB, mais 0H, né? Segunda equação, JC2 vai ser 0 vezes H1, 0 vezes H1, 1 vezes J1, certo? 1 R2, J2, né? H2, desculpa, JA não tem, JB não tem, H não tem, tá? Então seria a equação de saída, tá? Equação de saída, ok? Então aqui tem a equação de entrada e aqui tem a equação de saída, né? Tá? Certo? Bom, fechamos a aula de hoje por aqui, tá? Aí dúvidas podem resolver no fórum que vou habilitar no Moodle, tá? Certo? Então, até a próxima. Abraço.